Olá, aqui estamos para mais um encontro, para mais uma visita minha em sua casa, em sua vida, em seu espaço. E é claro que eu fico muito feliz com esta oportunidade. E hoje nós vamos conversar sobre alimentação low carb. Tem fundamento ou é moda? Na verdade, quando uma prática, especialmente uma prática alimentar, mas um conceito novo, se apresenta e se dissemina, sempre desperta discussões, críticas, elogios, condenações. E aí, diante dessa situação, importa você saber o que é bom, o que é melhor, o que serve e não serve para você. Então agora, ao falar sobre alimentação low carb, não se trata, veja, de impor uma linha, de competir, de ganhar uma discussão com quem pensa diferente. Então eu quero que vocês entendam essa minha abordagem, né? Eu quero apenas mostrar o que eu penso, o que eu estudei, mostrar da minha prática, da minha experiência pessoal e profissional e os meus resultados. Na verdade, se trata de mostrar para você um caminho, uma opção que pode ser benéfica para você, para a sua saúde, para o processo de cura, alguma cura que você esteja precisando alcançar, né? Mas são então orientações, é um caminho para que você tire suas conclusões e faça a sua escolha da melhor maneira possível. E eu informo que não tenho nenhum conflito de interesse para tratar desse assunto. Não trabalho para nenhuma empresa, não recebo dinheiro de ninguém para defender essa ou aquela ideia. Isso é preciso ficar bem claro. Mas enfim, a alimentação low carb tem fundamento ou é moda? Primeiro, é importante saber assim, o que é alimentação low carb? Ora, pelo título em inglês, é uma alimentação, Neuza e Rosângela, com baixo índice de carboidrato. Quer dizer, baixo carboidrato, que é de açúcar. É uma alimentação com pouco carboidrato. Então significa uma alimentação onde você vai diminuir, vai baixar, vai usar pouco, muito pouco, às vezes quase nada, de carboidrato e açúcar. Então esse é o princípio dessa alimentação. Baixar o uso de carboidrato nas mais diferentes intensidades, dependendo de cada caso. Agora, segundo lugar, quais alimentos e produtos são classificados nesse grupo dos chamados carboidratos? Isso é importante também você entender. São os seguintes, o açúcar, é claro, primeiro, em todas as suas formas, nas suas formas naturais. Então vamos pensar açúcar mascavo, os outros produtos como o mel, o melado de cana, enfim. E as formas industrializadas, o açúcar refinado, o açúcar cristal, o açúcar especial, enfim. Mas o que é também carboidrato? Os líquidos, principalmente refrigerantes, adoçados, os produtos adoçados, também são ricos em carboidratos. Os doces, de uma maneira geral. Mas, e isso é muito importante você entender, também os alimentos ricos em amidos, né? E o que são os amidos? São duas classes de alimentos, os chamados tubérculos e os cereais. Os tubérculos são a batatinha, a batata doce, a mandioca, a mandioquinha, cará, inhame. E os cereais são o trigo, e do trigo você tem os pães, o macarrão, as massas, bolos de uma maneira geral, biscoitos, bolachas. Mas é também, nesse grupo de cereais, o arroz, o milho, a aveia, centeio, cevada, né? E ainda um outro grupo que são as frutas, que são alimentos ricos em açúcar, que é a frutose, é um açúcar natural, mas é açúcar. E dentro da fruta, nessa ideia de entendermos esses alimentos ricos em açúcar, estão os sucos,
que mesmo naturais, são concentrados de açúcar, né? Então é esse grupo que constitui esses alimentos e produtos ricos em açúcar, cujo objetivo é diminuir da vida da pessoa, se é que isso é saudável, vamos ver, tá? Agora, que importância tem os carboidratos, Isabel Rota? Você está dizendo, estou retirando o carboidrato que vem da farinha branca. Mas veja que eu acabei de dizer para vocês esse conceito, né? Que os carboidratos não é só a farinha branca, são todos os amidos de uma maneira geral, todos os açúcares, enfim, é toda essa classe de alimentos, né? Agora, que importância tem os carboidratos? Porque à medida que se diz assim, vamos baixar, vamos tirar, e algumas linhas tiram completamente, né? Você pode dizer, puxa, mas é importante, é essencial? Olha, aqui vamos ver dois aspectos. Primeiro, como nutriente, Arlene Correia, como nutriente, o açúcar, o carboidrato não é um alimento essencial. Tanto é que não há um carboidrato essencial. Há gordura essencial, que significa gordura que tem que estar no organismo, que não pode faltar. Há aminoácido essencial, que vai formar proteína. Há vitaminas essenciais, minerais essenciais. Mas não há carboidrato essencial. Então, inclusive, é possível viver sem carboidrato? Sim. Você pode viver sem carboidrato? Pode. Sem vitaminas não, sem minerais não, sem proteína não, sem gordura não, sem carboidrato pode. Então já começa por aí, você vê que o carboidrato em si ele não tem essa importância, essa essencialidade de não poder faltar, e você já vai deduzindo muito menos de que esteja presente na vida das pessoas em grande quantidade. Ora, se ele pode até não estar presente, é claro que estar presente em grande quantidade, você já começa a imaginar que não deve ser boa coisa. Não deve ser boa coisa. Mas, e como fonte de energia? Porque é esse aspecto, ele seria um nutriente, mas ele é realmente, o carboidrato, uma fonte de energia. Mas vamos analisar os carboidratos como fonte de energia. Não é uma energia boa. É uma energia fraca, de breve duração. A gente diz assim que não sustenta. Tanto é que quando a pessoa tem a sua base de energia no carboidrato, ele precisa comer frequentemente. E se não come, vem toda uma sensação de fraqueza, de tontura, de mal-estar, a chamada hipoglicemia, né? Então vejam que é uma energia ruim. Na verdade é uma péssima energia. Mas é uma energia. Então a gente está vendo que como nutriente não é lá essas coisas e como energia também não, né? Agora, quando a gente diz, e no próprio título da conversa de hoje, Tati Barbosa, quando a gente diz low carb, baixar carboidrato, diminuir até tirar, não se trata de deixar a pessoa sem energia, né? Mas de trocar essa energia que a gente está entendendo que é uma energia ruim, já mostramos por quê, por uma energia boa, que é a energia das gorduras, que é outro capítulo que a gente pode ver depois, e você também já pode ir pesquisando e estudando sobre isso, né? Porque são essas duas fontes de energia que existem, os carboidratos e as gorduras. Sendo que os carboidratos são a energia ruim, as gorduras boas são a energia boa, né? Agora, vamos analisar também assim, o que os carboidratos têm provocado? Tem provocado problemas que precisem ser diminuído, que precisem ser tirado. Essa é uma análise importante que você precisa fazer, né? Quer dizer, estamos falando de diminuir, de usar o mínimo possível, até de tirar, mas isso porque ele deve estar provocando problema. Mas realmente ele tem provocado problemas que precisam ser diminuído e tirado. E eu vou dizer para vocês, sim. Vejam, eu estou fazendo análise
e comparando com a realidade dos fatos, com a fisiologia, com os acontecimentos, com a clínica, para a gente concluir se low carb, diminuir açúcar, diminuir carboidrato, tem fundamento ou não. Então, esse uso que nós temos de carboidrato como está sendo, tem provocado problemas? Sim, muitos distúrbios, doenças inúmeras, e aí eu posso citar somente algumas, mas especialmente, ultimamente tem existido a esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado, que é na verdade as células do fígado irem perdendo a sua função, a ponto de chegar à necessidade de se fazer um transplante de fígado, de tanta gordura acumulada, né? Então, é um dos distúrbios que hoje, recentemente, isso tem acontecido, essa lesão hepática pela disponibilidade maior do açúcar no organismo da pessoa, levando até a insuficiência hepática. Distúrbios digestivos. Mas o açúcar, ele cria um processo alterado do processo digestivo, e se você lembrar e entender que a digestão é a base da saúde, até dizemos assim, boa digestão, boa saúde, má digestão, má saúde, você vai entender o quanto o carboidrato é prejudicial à digestão, consequentemente à saúde. E aí determina no processo digestivo gastrite, enterite, colite, doenças emocionais, depressão, ansiedade, frutos da alteração digestiva, porque as endorfinas, as substâncias que evitam depressão e ansiedade, são substâncias produzidas no intestino. Produzem doenças crônicas. Mas uma pessoa que se expõe a uma alimentação com muito carboidrato, existe a ocorrência das doenças crônicas, doenças que não se resolvem, Paulina, que se arrastam, né? As doenças não transmissíveis, mas também as infecciosas. O câncer, quer se dizer assim, o câncer se alimenta do açúcar, né? Doenças mentais, doenças emocionais, distúrbios digestivos. Então vejam, há motivos para se pensar em diminuir ao máximo o açúcar na vida das pessoas, porque ele causa problema. Quer ver outra razão? A obesidade. Quer dizer, a obesidade que hoje está quase que uma epidemia, e com essa condição de ser um fator extremamente determinante de complicações. Quer dizer, a obesidade sai puxando, que você imaginar, tudo que é doença, favorece a instalação de todas as doenças, né? E quem determina a obesidade? São os amigos, é o açúcar, é o carboidrato. E aí você vê tanta obesidade por excesso de carboidrato, de açúcar, não é por gordura. Então a pessoa, você acha, ô Marcelo Teles, que a pessoa engorda porque está comendo gordura? Claro que não. Quem anda por aí comendo quilos e quilos de gordura? Ninguém, você nem consegue, nem querendo não consegue. Então o grande problema é o excesso de amido, de carboidrato, enfim, de açúcar. Porque esse excesso do açúcar, o corpo transforma em gordura. O corpo não armazena açúcar, armazena um pouquinho de açúcar só. Todo o excesso ele transforma em gordura. E a forma de estocar esse açúcar super ofertado é na forma de gordura. Então você vai ver que a base do processo do ganho de peso da obesidade, que está aí transtornando a vida e a saúde de tanta gente, é o carboidrato, né? Então, se sempre existe carboidrato disponível, isso é outro aspecto interessante. Quer dizer, o carboidrato, além de engordar, ele não permite emagrecer. Porque o corpo só queima aquela gordura, só gasta a gordura que está ali acumulada, se não tiver carboidrato disponível. Ora, se a pessoa tem sempre carboidrato disponível, e a pirâmide alimentar clássica diz assim,
é a base da energia, 70% tem que vir de carboidrato. Então vejam que existe uma realidade, uma prática de uso excessivo de carboidratos, uma parte pelo sabor que eles representam e outra porque tem sido estimulado dentro de uma linha. Nós estamos mostrando para vocês aqui, como eu disse, uma outra linha, um outro caminho para você fazer sua escolha. Agora, são os resultados que determinam o acerto ou o erro daquela prática que nós estamos fazendo. Os resultados são soberanos, mais do que as teorias. O que eu falo, o que eu oriento, o que eu digo, o que eu explico, tem que ser confirmado nos resultados quando alguém aplica essas orientações. Então, é importante, e eu estimulo você a analisar os fatos, sem preconceito, buscando apenas a verdade. E aí eu já digo que eu sou um crítico e intolerante com verdades praticadas pela maioria, mas que os resultados não confirmam ser verdade, mas que seguem prevalecendo, porque essas verdades já se estabeleceram, já criaram fama, e porque são defendidas e mantidas por grupos de interesses que usufruem de elevados lucros financeiros, e aí são entendidas como verdades inquestionáveis, que ninguém ousa contrariar. Então, no momento esse, por exemplo, eu estou aqui dizendo para vocês, olha, o açúcar, confirmando, pelo que já observamos, é um problema, precisa cuidar, esse princípio de diminuir do low carb, e aí que nós já estamos confirmando para vocês, que não é moda. Moda é a palavra, low carb, sabe? Essas coisas que surgem de vez em quando mas é pouco açúcar, baixo açúcar. Isso não tem nada de moda, isso é fisiologia. Então essas coisas se instalam como verdades absolutas, mas estão aí com os resultados não confirmando essas ideias serem verdadeiras. Porque o que é que se está colhendo? Nós estamos vendo uma incidência elevada de doenças, o ser humano adoecendo, morrendo muito, ainda morrendo muito cedo, e a obesidade aí, uma epidemia, uma coisa triste. E não é triste pelo aspecto estético, não é isso, mas é pelo aspecto de saúde, porque a obesidade sai desencadeando todas as complicações que vocês imaginarem de saúde. Agora, por que provoca tantas doenças? Mas antes, o que seria excesso? Isso é a pessoa ter nos carboidratos a sua fonte principal de energia, que é o que está acontecendo. E é preconizado, como eu disse. O carboidrato pode participar dentro dessa orientação, desse caminho que nós estamos mostrando para vocês, como em torno de 20% da energia que a pessoa precisa. A base da energia deve vir das gorduras. Então, quando eu tenho um uso ao longo do dia, Paulina, que representa a base principal da minha energia, eu estou no excesso. Agora, na prática, seria no almoço eu comer aquele pratão de arroz e feijão e um tiquinho de salada ou nada de salada vegetal. Eu seguramente estou nessa refeição com excesso de amido, o arroz, feijão e as massas, enfim. Então o que a gente preconiza, até do ponto de vista de saúde? É um bom prato de salada vegetal primeiro e depois um pouco lá do arroz e feijão, e algumas vezes nem isso, dependendo de cada situação, tá certo? É no café da manhã, não ser a base do biscoitinho, do pãozinho, do bolinho, da bolachinha, que, ou seja, está comendo açúcar, mas é o que está aí na cultura, no costume, sendo entendido como normal e a verdade da alimentação do café da manhã. Então vejam que facilmente, quando você observa a rotina que está aí instalada, a gente vê que as pessoas estão nesse excesso, pela escolha dos alimentos. E aí você vai de manhã cedo, às vezes não tem uma fruta, não tem um ovo, que seria a fonte rica em gordura, mas está lá com aquele monte de amido. No almoço a mesma coisa, no lanche, biscoitinho, bolachinha, pãozinho, bolinho, sanduíche, amido. Quando o que a gente orienta? Lanche,
para criança, porque adulto não precisa de lanche nenhum. É fruta, lanche é fruta. E da mesma forma, chegar no jantar e fazer um jantar à base de amido. É a massa. O integral, o fato de ser integral é amido do mesmo jeito, entendam isso. Ah, integral, então eu posso comer. Não, é amido, vai formar açúcar do mesmo jeito, entendeu? Um bom açúcar, que eu digo para vocês, é um açúcar da fruta, é o açúcar da batata, da mandioca, da cenoura, da beterraba. E que aí, por serem, olha que coisa, por serem esses alimentos ricos em açúcar, são bons açúcar, mas são ricos em açúcar. O que a gente diz? Usar com moderação. Então, bom é aquele açúcar que é alimento, mas que vai constituir 20% da minha caloria. Por que que então os carboidratos provocam tantas doenças? O excesso de carboidrato e o açúcar, especialmente esse açúcar ruim, industrializado. Porque veja, se o excesso de açúcar, mesmo bom, a gente não aconselha, não é saudável, né? A ponto de hoje a gente desaconselhar o uso excessivo até do suco de fruta, porque tem frutose demais, sem fibra, e vai aquela grande quantidade. O que se aconselha hoje para fugir do excesso da oferta de carboidrato? Se aconselha comer a fruta, coma a fruta. Você vai comer uma com fibra, é diferente de fazer sucos. E eu já tive épocas na minha vida de tomar copos e mais copos de suco puro, da fruta feitinho na hora, na centrífuga. Hoje a gente sabe que isso não é adequado. Não é adequado, porque apesar de ser a frutose um bom açúcar, é açúcar. E eu entro numa super oferta de açúcar. Eu tomo suquinho durante a tarde, eu quebro a queima de gordura. Eu ofereço açúcar que vai formar mais gordura ainda. E aí você vai entender por que tanta obesidade, por que as pessoas não conseguem emagrecer, Regina. Mas enfim, por que provoca tantas doenças? Porque, olha, eu vou citar algumas coisas, mas vocês terem ideia do que representa açúcar. Ele fermenta. E fermentar é produzir gases tóxicos, substâncias tóxicas, que alteram o ambiente intestinal, que afeta a digestão, que destrói a flora intestinal, as boas bactérias, e cria ambiente para a formação das bactérias patogênicas, aquelas que criam doenças. Irrita a mucosa do estômago, a parede, todo o aparelho digestivo do estômago, do intestino. Inibe a produção de endorfinas, porque dentro desse processo digestivo alterado, as endorfinas não são produzidas. E elas são responsáveis para gerar em nós o bem-estar, a satisfação, a alegria e não ter depressão. Então vocês estão vendo como o açúcar, alterando o processo digestivo, consegue criar tanto problema, até extra-digestivo. O açúcar, carboidrato, de uma maneira geral, é mucoprodutor. Ele acidifica o organismo. Então, quanto a mucoprodutor, muita gente não entende porque forma tanta secreção e tem catarro, porque está dentro de um esquema que estimula a produção do muco. Dentre eles, existem alguns outros, mas um dos maiores é essa oferta de carboidrato. A acidificação do corpo, que é o caminho para a doença, é acidificar o corpo ácido. Ele é tóxico para o fígado. O açúcar ele é inflamatório. Ele favorece os processos inflamatórios que você vê acontecendo nas pessoas. E a inflamação é o caminho para a infecção. O açúcar não sacia, o carboidrato não sacia, eu disse, é uma energia fraca, ele vicia, ele perverte o paladar. A pessoa depois não consegue apreciar o sabor, os outros sabores naturais dos alimentos. Como disse, é uma energia fraca que não sustenta, que força o pâncreas, induz o diabetes. Então vejam quanto problema. Então como eu ignorar tudo isso e dizer, não, pode ser comido à vontade e deve constituir 70% da sua energia. O que se está colhendo aí? Doenças e obesidade e todos esses problemas. As pessoas não estão comendo excesso de gordura, não estão assim porque estão comendo quilos e quilos de gordura. Que estão comendo carboidrato à vontade, né? A base principal da grande maioria das pessoas, né? A base de amidos, arroz, as massas, macarrão, batata, mandioca. Aí nesse meio você tem os bons, tem os que não são bons, mas mesmo sendo bom, é açúcar, vai produzir açúcar, entendeu? Por isso usar com moderação. Agora, é preciso notar que a alimentação de amidos, carboidratos, né, que está aí, é a que está prevalecendo na vida das pessoas. E por último, eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, para você
confirmar se essa questão do carboidrato, se é bom, se não é bom, é o seguinte, é a prova terapêutica. A prova terapêutica é o seguinte, a pessoa está lá cheio de sintomas, cheio de doenças crônicas, se arrastando, tratando, fazendo exame, tomando um monte de remédio sem curar. E aí você vai lá, limita o carboidrato, baixa bastante, e no começo a gente tira quase completamente, mas enfim, é todo um processo cuidadoso, respeitando a individualidade. Enfim, você tira esse excesso de carboidrato e a cura vem, e a cura acontece, que antes não era possível ser alcançada, que é o que está acontecendo com as pessoas que estão por aí. São esses fatos, nós estamos lidando com fatos. E foram esses fatos que me levaram a concluir, dentro da minha análise, da minha pesquisa, como ser humano, mas principalmente como médico, na minha missão de curar, né, que me fizeram obrigatoriamente concluir que esse esquema, nessa ideia de diminuir açúcar, do low carb, ela tem um fundamento. E aí você vai verificar, existem centenas e centenas de estudos sobre isso, mas que não interessam ao sistema. Então não é nada de invenção, nada, não é científico, não é nada disso. Isso é muito bem estudado. E existem fontes aos montes para você pesquisar sobre isso. Então a conclusão é assim, a alimentação low carb produz resultados significativos de prevenção e cura, física e emocional, antes não alcançadas. Assim, olha, eu digo para vocês, para mim, de novo, como pessoa e como profissional médico, limitar carboidrato e não tê-los como fonte principal de energia é essencial para a saúde e um dos recursos que eu mais uso para promover a saúde e a cura das pessoas que me procuram. Então, diante de orientações, de ideias novas, de conceitos, eu indico para você não ir aceitando, por um lado, tudo, no oba-oba, né? Mas também, por outro lado, não se fechar para tudo, sem admitir ideias novas, coisas diferentes, porque você corre o risco de deixar de conhecer e usar algo que pode ser decisivo, bom e resolutivo para os seus problemas de saúde e para promover sua saúde. A alimentação low carb não é então uma moda, é a aplicação de um princípio importante de fisiologia, como disse, confirmada por resultados que proporciona. E aí é você usar e você tirar a sua conclusão. Então eu quero que você saiba que para fazer melhor suas escolhas, para ser saudável, eu lhe trago essa informação dentro da busca do objetivo do viver sem adoecer. Eu apresento para vocês, assim, é uma ideia, é um caminho. Há quem divirja disso e fale completamente o contrário, sim. E a escolha é sua. Mas alerta, veja o resultado que você colhe. Se você está fazendo um caminho, seja ele qual for, e está colhendo resultados, está ótimo, está bem, está sadio, disposto, não tem nada, bom, continue, vá em frente. Mas se não está, então, cuidado, questione e se permita conhecer novas ideias, novas aplicações que podem lhe trazer esse resultado de saúde e bem-estar. Eu agradeço a presença de vocês, a companhia. E eu convido você para dar um like, para você se inscrever em meu canal no YouTube, acionar o sininho, me seguir no Face, no Instagram, para que assim a gente possa multiplicar essa matéria e mais pessoas possam ter conhecimento. Um grande abraço, Deus lhe abençoe.